Queridos alunos, sejam muito bem-vindos em mais uma aula aqui no nosso curso Max OAB Resolução de Questões no nosso canal do YouTube Max Juris. Mais uma vez é um prazer estar aqui invadindo o conforto do seu lar, seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não interessa a hora que você está assistindo aqui o nosso curso voltado para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu tenho certeza que, se você está assistindo o nosso curso, mais uma vez agradeço pela confiança e lembra, turma, foca, pensa bastante, confia que vai ser o último exame da Ordem dos Advogados do Brasil da sua vida. E se Deus quiser, para você que está me assistindo, que seja às vezes o primeiro e o último, certo? Então vamos lá, eu sou o professor Thiago Pérez, conforme você já viu aí na nossa tela, e hoje falaremos de direito ambiental, turma. Então aqui com muito, carinho, com muito orgulho, aceitei aqui gravar essas questões de direito ambiental, mas lembrando que durante o curso regular você terá aula aí, com o meu xará, com o professor Thiago, uma sumidade no assunto. Você pode ter certeza, que você terá muita produtividade, tanto nas aulas do nosso curso regular, como aqui comigo nas resoluções de questões. Eu separei aqui, com a maior humildade do mundo, os temas mais cobrados aqui dentro da primeira fase da Ordem dos Advogados do Brasil, e vou tentar aqui nesses 50 minutos de aula, às vezes você sabe, eu acabo extrapolando um pouquinho, mas vou tentar aqui fazer essas 10 questões que estão aí na apostila de Vossas Excelências, tá bom? Se você não tem o nosso material, o link está aí na descrição. O importante é você vir aqui comigo e arrebentar, estudar uma matéria que você geralmente, por ser só 2 questões dentro, da primeira fase, que às vezes muitos alunos acabam, passando na prova, sem sequer ter estudado, dão essa sorte, e outros, acabam sendo reprovados e acabam não pontuando nessa matéria, que eu acredito que seja uma matéria muito fácil para quem conhece, o básico. Quero deixar bem claro aqui, que o nosso objetivo não é vir aqui fazer um estudo de direito ambiental com a maior profundidade do mundo, até mesmo porque pelo número de questões seria uma irresponsabilidade da minha parte falar para você estudar mais direito ambiental, por exemplo, do que você vai estudar ética, constitucional, penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho e assim sucessivamente, as matérias aí que chegam a ter 6 perguntas. Porém, entendo que essas matérias de 2 questões são matérias extremamente importantes, porque se você for observar só nesse curso aqui de resolução de questões, as que ficou na minha responsabilidade ministrar, se você for somá-las, turma, você chega a 12 perguntas ali, ou seja, para quem tem que fazer apenas 40 para chegar na segunda fase, 2 questões nunca é de se jogar fora, tudo bem? Então vamos lá comigo, se você não conseguir fazer os 2 pontos, que pelo menos faça uma de cada uma dessas matérias pequenas, aí você já vai ter 6, e acredito que você está dando um passo muito largo, rumo à sua aprovação para a segunda fase, que é o nosso objetivo aqui desse curso intensivo de resolução de questões, beleza? Então olha aí na tela para vocês, uma questão do exame 15, e olha só, para aqueles que estavam assustados porque eu não conseguia fazer a marcação, agora eu estou habituado com a tecnologia. Você vai ver que na aula de hoje eu vou começar, a fazer a devida marcação, como meus colegas iam fazendo, aprendi, nada na vida que a gente não possa aprender. Eu aqui também, como um dos professores mais velhos aqui, dentro da nossa equipe, acabei aprendendo a tecnologia, então você vai ver que hoje vai estar grifadinho aqui os pontos principais de cada tema aí que a gente for enfrentar. Então a primeira questão, retirada do exame 15 da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá, Antes de dar início à instalação de unidade industrial de produção de roupas no município X, Júlio César consulta seu advogado acerca dos procedimentos prévios ao começo da, olha lá, vamos grifar, construção e produção, certo? Considerando a hipótese, assinale a afirmativa correta. Então olha só, doutores, vamos lá. Olha só que questão interessante, Então a prova está trazendo aqui para vocês um tema, bastante interessante, que são as avaliações de impacto ambiental, assim como, o tema licenciamento ambiental, que de fato, são temas que vocês que têm a oportunidade de olhar todas as provas anteriores, são dentro dos temas cobrados em direito ambiental, são daqueles que estão, na estatística, pelo menos na minha estatística, dentro daqueles temas que são mais cobrados, tudo bem? Então vamos lá comigo, Letra A.
caso a unidade industrial seja localizada em terras indígenas, ela não poderá ser, instalada. Errado, doutores. É óbvio que está errado. Não há esse tipo, de restrição nem pela Constituição Federal, nem por eventuais leis federais que regulam a matéria, muito menos, senhores, pelas famosas resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional aí do Meio Ambiente, tudo bem? Então não há esse tipo de restrição, tá bom? Letra B de bola. Caso a unidade industrial esteja localizada e desenvolvida, atenção, em 2 estados da federação, ambos terão competência para o licenciamento ambiental. Então olha só, turma, isso aqui é uma questão interessantíssima, Existe no Brasil licenciamento ambiental concorrente? Professor, o que seria um licenciamento ambiental concorrente? Seria uma situação que quando você fosse instalar, você fosse empreender, construir, você teria então que pedir licença para mais de um ente da federação, ou seja, uma obra aonde você teria que obter uma licença ambiental tanto perante o Estado membro como o município, ou a União e o Estado membro, ou o município e a União, e assim, senhores, sucessivamente. Veja, a ordem aqui não importa. O fato é, existe no Brasil a licença, doutores, ambiental concorrente? Doutores, não existe, tudo bem? Isso é uma situação, muito tranquila para você observar aqui na nossa aula. Por quê, professor? Porque o tema, se você quiser depois parar, dar uma lida, você vai ali na resolução 237 do CONAMA ou na lei complementar 140, doutores, muito tranquilo. O que é tranquilo? Gente, quando você vai então fazer uma questão de licença ambiental, veja, a dica de ouro que eu vou deixar para vocês aqui é regra. Olhe a potencialidade do dano ambiental que pode causar aquela obra ou aquele empreendimento. Então é aquela situação, se a prova falar que o dano é meramente local, o que significa? Significa que, regra geral, porque obviamente existem algumas situações excepcionais, quem é que vai poder conceder a licença ambiental? O município. Agora, quando a probabilidade do dano ultrapassar a barreira de um único município, então a licença, como regra, vai ser o quê, turma? Do Estado membro. Agora, se a potencialidade do dano ultrapassar o Estado, então quem será o licenciador? O licenciador será o quê, turma? A União. Tudo bem? Agora, professor, então vamos voltar na letra B, Caso a unidade esteja localizada e desenvolvida em 2 estados da federação, obviamente, doutores, que se tiver um dano ambiental, esse dano vai ultrapassar a barreira de um único estado. Então, se ultrapassa a barreira de um único estado, quem será o licenciador? O licenciador será quem? A União. Então, é por isso que a letra B está o quê, turma? Incorreta. Está errado, Por quê? Porque se ela tiver em 2 estados da federação, ambos terão competência para licenciar? Não, a competência, marque aí, a competência será de quem, turma? Na letra B de bola? Da União, tá bom? Letra C de casa, vamos lá, Caso inserida em qualquer unidade de conservação, a competência para o licenciamento será do IBAMA. Gente, de novo, turma, errado. Por quê? Quando a gente fala de unidade de conservação, o que eu quero que vocês entendam, A nossa Constituição Federal, ela tem um capítulo específico reservado para a proteção do meio ambiente. Se você tiver a curiosidade, dá um pause aí no nosso vídeo, vai lá no artigo 225. E a própria Constituição Federal, no seu artigo 225, ela vira e fala com muita tranquilidade, que as leis, infraconstitucionais, como por exemplo, Código Florestal, certo? A própria Lei Complementar 140 que nós comentamos, elas poderão criar espaços que nós chamamos, de espaços, territorialmente protegidos, certo? E aí a questão da prova é que toda vez que nós inserimos uma unidade de conservação, que está lá, na lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, que a sigla que você vai ver comigo daqui a pouco é o famoso SNUC, certo? Sistema Nacional de Unidade, de Conservação. Aqui está dizendo que toda vez que tiver uma unidade de conservação, a competência para licenciar será do IBAMA. O IBAMA, doutores, que atua a nível o quê? Federal. É claro que está errado, senhores. Por quê? Porque nós vimos que não interessa se é uma unidade de conservação ou não, doutores. O que interessa para decidir quem é o licenciador, o que é, turma? O que interessa é qual é a
potencialidade do dano que pode causar eventual empreendimento, eventual obra. Então, obviamente, se é uma questão de uma unidade de conservação, mas instituída pelo Estado membro, onde eventual dano será, né, apenas ali dentro daquele território daquele Estado membro, quem vai fazer a licença não é o IBAMA, porque o IBAMA, senhores, pensa, o IBAMA é uma autarquia o quê? Federal, ok? Então ali vai ser uma situação de licença do Estado. Por que o IBAMA será o licenciador? É óbvio que a alternativa C de casa, ela também está o quê? Incorreta, tá bom? E aí sobrou a correta, né, turma? Aqui não tem segredo nenhum, né? Vamos lá aqui, então, vou até colocar já aqui para ajudar a visualização, ó, marcando, ó. Caso o impacto seja de âmbito, olha só, doutores, local, caso o impacto seja de âmbito local, a competência para o licenciamento ambiental será do município, ok? Então, olha só, caso o impacto seja de âmbito local, a competência para o licenciamento será de quem? Do município, ok? Faz sentido para vocês? Então, lembra, regra, como que nós decidiremos quem é o licenciador para aquela obra, para aquele empreendimento? Veja, a potencialidade do dano. Então, se o dano é meramente local, como na alternativa correta, a letra D de dado, questão 1, município. Excede o município, Estado membro. Excede Estado, União, ok? Então, aqui a única correta, letra D de dado, doutores, é o quê? É o município, beleza? Vamos lá, questão 2, retirada agora do exame 21. A sociedade empresária, chique, sociedade anônima, pretende instalar uma unidade industrial metalúrgica de grande porte em uma determinada cidade. Show de bola, vamos lá? Ela possui outras unidades industriais do mesmo porte, opa, eu passei aqui, peço desculpa, vamos lá. Ela possui outras unidades industriais do mesmo porte em outras localidades, ok? Sobre o licenciamento ambiental dessa iniciativa, assinale a correta. Então vamos de novo, ó. Outra questão sobre licenciamento ambiental, aonde nós estamos procurando a correta. Então, para facilitar aqui, ó, a leitura de novo do enunciado, ó, ela então pretende instalar uma unidade industrial metalúrgica de grande porte em uma cidade. Então vamos pegar aqui, vamos dar nome aos bois, né? Brincadeira, né? Um jargão aí popular. Então vamos imaginar, ela quer instalar aqui, ó, por exemplo, na capital da onde eu estou gravando aqui, do estado de Goiás, Goiânia, nossa Goiânia aqui querida, certo? E a prova está falando que ela possui outras unidades industriais do mesmo porte em outras localidades. Vamos pegar o meu estado, tá? Tem uma situação de uma mesma unidade lá na capital do meu estado ou no interior do estado de São Paulo. Gente, a prova, uma pergunta muito boba. O fato dessa empresa, dessa pessoa jurídica, dessa sociedade anônima, ter uma unidade industrial já instalada com procedimento de licença ambiental, né, com todos os estudos favoráveis lá no interior de São Paulo, se eles quiserem abrir uma unidade industrial idêntica aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, eles estão dispensados de fazer licença ambiental? Eles estão dispensados de passar por eventuais estudos de avaliação de impacto ambiental, como aquele que a OAB mais gosta, vocês vão perceber aqui no decorrer da aula, o famoso EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto ao Meio Ambiente? É óbvio que não. Por quê, turma? Porque são situações diferentes, são meios ambientes diferentes, ok? Então é óbvio que o fato de ter lá no interior de São Paulo não vai dispensar a questão da licença ambiental aqui em Goiânia, não vai dispensar aqui eventuais estudos de avaliação de impacto ambiental. Tudo bem? Então, letra A de amor. Vamos lá. Como a sociedade empresária já possui outras unidades industriais do mesmo porte, da mesma natureza, não será necessário outro licenciamento ambiental. Gente, ó, errado, ó. Olha aqui, ó. Não será necessário outro licenciamento ambiental. Aqui já está errado, certo? Eventualmente, gente, isso é óbvio. Faz sentido para vocês? Então, já imaginou? Uma mineradora, então, consegue, né, a autorização para eventual barragem. Então, fez aqui, então em todo o território nacional estaria dispensado de fazer estudos? Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. O meio ambiente não é brincadeira, tá bom? Letra B de bola, doutores, vamos lá. Para uma nova atividade industrial utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora, é necessária a obtenção de licença ambiental por meio do procedimento administrativo denominado licenciamento. Muito bem, galera. Essa aqui é a correta. Então, ó, questão 2, gabarito, letra B de bola. Então, para que você entenda, gente, para que você entenda, toda vez que
alguém quiser empreender e nessa questão de empreendimento, de construção, for acabar, né, utilizando-se de recursos ambientais, senhores, se tiver efetiva ou potencialmente poluidor, ou seja, possibilidade de causar degradação ambiental, vai ser necessário passar pela licença ambiental? Sim, turma. Veja, a licença ambiental, ela é um procedimento administrativo, por quê? Porque ela tem regra, 3 etapas sucessivas e obrigatórias. Então vocês vão ver provavelmente nas próximas questões, né, que, regra geral, uma licença ambiental ela tem 3 fases sucessivas e obrigatórias. Eu tenho a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Tudo bem, doutores? Por isso então que a gente fala que ela não é um ato administrativo, e sim um procedimento. Por quê? Porque ela tem etapas, regra, repito, regra, sucessivas e obrigatórias. Licença prévia, licença de operação, licença prévia, licença de instalação e licença de operação ou de funcionamento. Tudo bem? Vamos ver o erro aqui das próximas, né? Letra C, doutores. Vamos lá. Letra C. Se a sociedade empresária já possui outras unidades do mesmo porte, poderá ser exigido outro licenciamento ambiental para a nova atividade utilizadora de recursos ambientais. Até aqui está certo. Se efetiva ou potencialmente poluidora, mas será dispensada a realização de qualquer estudo ambiental, inclusive o de impacto ambiental, no processo de licenciamento. Errado, gente. É óbvio que isso aqui está errado. Por quê? Porque qual seria o sentido de obrigar eventualmente o poluidor, o empresário que está querendo construir essa nova unidade industrial, a passar por um procedimento de licença sem poder exigir dele eventuais estudos de impacto ambiental? Gente, não teria sentido. Por quê? Porque, olha só, o tipo de solo, o tipo de local são diferentes, turma. O meio ambiente há uma situação de imprevisibilidade. Então é por isso que toda vez, inclusive, que estiver em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, ou em lei imposta a obrigação de fazer o estudo de impacto ambiental, o famoso EIA-RIMA, certo? Ele é obrigatório e não pode ser dispensado. Agora, se não tiver na resolução do CONAMA ou não tiver em lei federal, mesmo assim o licenciador pode requerer essa avaliação de impacto ambiental através do EIA-RIMA? Pode, turma, pelo princípio do que dá? Precaução, certo? Então, quando nós temos lei, quando nós temos resolução do CONAMA, é uma regra e não pode dispensar esse estudo, ainda que tenha, né, uma outra situação de empreendimento da mesma unidade industrial, da mesma empresa em outra localidade. Se está na resolução do CONAMA, se está na lei, é obrigatório, inclusive, passar pelo EIA-RIMA. O EIA-RIMA, que inclusive é constitucional, está lá no artigo 225 da nossa Constituição Federal. Agora, doutores, esse é o princípio da prevenção. Por que o princípio da prevenção? Porque nós temos uma certeza a ponto da lei obrigar o estudo ou de uma resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Porém, não estiver na lei, não estiver em resolução do CONAMA, mesmo assim o licenciador pode exigir o EIA? Pode, mas aí é por quê? Certeza ou dúvida? Dúvida. E quando a gente tem dúvida, nós falamos que é o princípio da precaução. Então aqui a letra C começou bem, mas ficou incorreta aqui, ó. A realização de qualquer estudo pode ser dispensada? Não, não pode, turma. Ainda mais uma situação aqui, né, de uma sociedade anônima, salvo melhor juízo, né, falou metalurgia. Metalurgia é uma questão que está lá na resolução, né, 1 de 86 do CONAMA, onde você tem ali como uma situação obrigatória, né, para as atividades que são impostas pelo CONAMA como obrigadas a passar pelo estudo de impacto ambiental, relatório de impacto do meio ambiente, famoso EIA-RIMA, tá bom? A 4 fala, a sociedade empresária só necessitará do alvará da prefeitura municipal autorizando o seu funcionamento, sendo incabível a exigência de licenciamento ambiental para atividades de metalurgia. Errado, turma, de novo. É uma situação que é obrigado a passar aqui pelo procedimento de licença ambiental, certo, doutores? Um procedimento administrativo. Por que administrativo? Porque é fora do poder judiciário, certo? E, obviamente, também terá que obter ali o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente e a rima favorável por força de resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Beleza? Vamos lá, questão de número 3, exame 28. Vamos lá comigo então, ó. A sociedade empresária Foice Limitada dá início a armazenamento de ferro velho. Muito bem. Com isso, dá início a estudo de impacto ambiental, o EIA, beleza?
No curso do EIA, do Estudo de Impacto Ambiental, verificou-se que a construção atingiria área verde da comunidade de Flores, de modo que 60 cidadãos da referida comunidade solicitaram à autoridade competente que fosse realizada, no âmbito do estudo de impacto ambiental, audiência pública. Sobre essa situação, assinale a afirmativa, olha aqui, turma, correta. Bom, essa aqui é uma situação, turma, que a prova da OAB, ela gosta demais desse tema, então você preste atenção para não errar. Audiências públicas. Dentro de um processo, de um procedimento de licença ambiental, dentro de um estudo de impacto ambiental, as audiências públicas são etapas obrigatórias? A resposta é não, turma. Não é uma etapa fixa e obrigatória dentro de um EIA-RIMA, dentro de um procedimento de licença ambiental. Professor, o que seria uma audiência pública? É como você vê muito, às vezes, né, assistindo o jornal, e talvez às vezes você, por falta de conhecimento da matéria, da legislação ambiental, você não se atente ao fato. Mas é muito comum tá tendo uma construção, por exemplo, né, de uma situação, de um grande empreendimento, né, principalmente aí naqueles lugares, proximidades, ou até mesmo dentro, né, de algumas situações aí de florestas, aonde você vê, né, na audiência pública que aconteceu, e aí às vezes acontece até os pessoais, né, o pessoal ali que defende o meio ambiente, aqueles que defendem o desenvolvimento através da utilização do meio ambiente, enfim, sem querer aqui puxar para nenhum dos lados, né, eles às vezes acabam entrando em discussões acaloradas e às vezes até acaba tendo vias de fato. Mas professor, então deixa eu entender, vamos imaginar então que eu como advogado seja consultado aqui por uma situação, né, que um cliente então está passando, né, por um procedimento administrativo de licença ambiental, aonde o EIA-RIMA é obrigatório. E aí vem a questão da exigência da audiência pública. É correto a questão da audiência pública toda vez que for passar por um procedimento de licenciamento ambiental ou EIA-RIMA? É necessário ter audiência pública? Gente, regra não é uma etapa fixa. Audiência pública, nós vamos ali para o debate, né? O licenciador, quando fica com dúvida com aquilo que nós vamos apresentando de documentação, ele pode, de ofício, convocar especialistas na matéria para discutir. Se ele apresentar o quê, turma? Dúvida sobre a viabilidade ou não ambiental daquela sua obra, do seu empreendimento. Porque ao contrário do que todos imaginam, turma, e é um pensamento muito, né, fora da realidade para nós aqui, né, professores de direito ambiental. Veja, eu quero que vocês lembrem que a principal finalidade do direito ambiental é encontrar o quê, turma? O desenvolvimento sustentável, o ponto de equilíbrio entre desenvolver a humanidade, que precisa utilizar dos recursos naturais, mas também preservando os recursos naturais até para garantir um outro princípio, famosa, né, solidariedade intergeracional. O quê? Garantir a viabilidade das próximas e futuras gerações. Como é que a gente vai imaginar, né, uma vida humana sem, por exemplo, água potável? Então você está observando aqui algumas situações, mas o que a gente tem que lembrar, que qual é a finalidade do EIA-RIMA, do estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente? Não é proibir o desenvolvimento do homem, não é travar o empreendimento, certo? É em si encontrar uma viabilidade, uma forma que seja, né, possível desenvolver aquela obra, aquela atividade humana, mas preservando os recursos naturais, certo? Então, em algumas situações onde se apresenta o EIA-RIMA, pode ser que o licenciador fique com dúvida e ele de ofício convoque a audiência pública. Certo? Mas professor, ele tem obrigação à faculdade? Ele tem a faculdade de ofício. É discricionário, é facultativo. Se ele entender dúvida, se ele entender necessário, ele, licenciador, convoca essa audiência pública. Mas aqui tem uma pegadinha que a OAB adora. Qual é a pegadinha? Quando é que a audiência pública se torna obrigatória sob pena de nulidade absoluta do procedimento de licenciamento ambiental? Quando tiver requerimento do MP ou requerimento de associação civil ou requerimento assinado por 50 ou mais cidadãos. Atenção, doutores. Então, de novo, a audiência pública não é etapa fixa. De ofício, o licenciador pode requerer essa audiência pública, determinar quando, turma? Quando ele entender que há dúvida, mas ele tem a faculdade. Porém, anota aí, decora. Se tiver requerimento do MP, se tiver requerimento de associação civil ou requerimento assinado por 50 ou mais cidadãos, é isso mesmo, galera, 50 ou mais cidadãos,
a audiência pública se torna obrigatória sob pena de nulidade absoluta aqui do procedimento de licença ambiental. E se você observou aí o que está na tela grifadinho para você, eu vou até pegar a canetinha vermelha aqui, ó, de novo, ó, vou aqui, ó, além de já estar com marca-texto, eu vou aqui circular para você aqui, ó, de vermelho, ó, 60 ou mais cidadãos. Tá vendo, ó? Perfeito? Então esses 60 cidadãos solicitaram audiência pública. Vai ser obrigatório aqui nessa situação? Aqui vai. Por quê? Porque entra na exceção que eu acabei de trazer para vocês. Então vamos lá. A audiência pública não é necessária, uma vez que apenas deve ser instalada quando houver solicitação do MP. Errado. Lembrem que o próprio, né, senhores, licenciador pode de ofício. Não é só quando o MP pedir. A diferença é que quando o MP falar, é obrigatório sob pena de nulidade absoluta. Associação civil, obrigatório sob pena de nulidade absoluta. Requerimento assinado por 50 ou mais cidadãos, é obrigatório sob pena de nulidade absoluta, beleza? Vamos lá, letra C. A letra B, desculpa, de bola. A audiência pública não é necessária, uma vez que apenas deve ser instalada quando houver solicitação de associação civil. Errado, acabamos de ver, turma. Não é só a associação civil, pode ser o MP também, pode ser 50 ou mais cidadãos. Vamos lá, letra C. A audiência pública é necessária e, caso não realizada, a eventual licença ambiental concedida não terá validade. Perfeito, gente. Letra C de casa é a correta, porque nulidade absoluta. Se tiver requerimento assinado por 50 ou mais cidadãos, nulidade absoluta se não houver a audiência pública. A letra C de casa é o gabarito da nossa questão 3. A letra D fala: a audiência pública é necessária, salvo quando celebrado o termo de ajustamento de conduta com o MP. Nada a ver, turma, com o Ministério Público. Absolutamente errado. Que absurdo, né? Não tem a necessidade da audiência pública, não tem nenhum tipo de vinculação, né, com a questão de ser, né, desnecessária, ser afastada pelo simples fato de ter um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, né, assinado entre o empreendedor e o Ministério Público. Não tem absolutamente nada, tá? Tá totalmente errado aqui, equivocado. Vamos lá. Então aqui vamos para a próxima questão, também do exame 28, questão 4. O Ministério do Meio Ambiente recomenda ao Presidente da República a criação de uma, olha lá, ó, unidade de conservação em área que possui relevante ecossistema aquático e grande diversidade biológica. Muito bem, turma. Então lembra que eu falei? Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a famosa SNUC. Senhores, então vamos lá. Essas áreas, né, que nós chamamos de unidade de conservação, que podem ser de proteção, né, integral, eu até brinco com os alunos, né, sigla UP, Unidade de Proteção Integral, Unidade de Uso Sustentável, UUS, elas podem ser criadas, né, senhores, por lei ou por através, né, turma, de decreto do chefe do executivo, como aqui, né, a questão falando, né, de uma criação de uma unidade de conservação, né, através do presidente da República. Isso é válido? É válido, certo? Agora, e se o presidente da República ou o próprio, né, legislativo, através de lei, né, queiram aumentar? É possível aumentar? Claro que é possível aumentar, seja através de lei, seja através de decreto. Agora, e para reduzir o tamanho dessa unidade, ou para, né, turma, simplesmente extinguir a unidade anteriormente criada? Atenção, aí somente por lei específica. Então, olha a dica que eu estou dando. Para criar uma unidade de conservação, seja ela de proteção integral, seja ela de uso sustentável, tanto lei como ato do executivo, como aí decreto, certo? Para aumentar o tamanho, também lei ou decreto. Agora, para reduzir os seus limites ou para extinguir esse espaço territorialmente protegido, veja, somente por lei, turma, por lei específica, por lei então ali, né, específica para fazer a extinção daquela unidade. Tudo bem, turma? De conservação. Beleza? Então continua comigo aqui a leitura, ó. Porém, em razão da grave crise financeira, o presidente pretende que a União não seja compelida a pagar indenização aos proprietários dos imóveis inseridos na unidade de conservação a ser criada. Certo? Então a prova está falando aqui, hein? A prova está falando o seguinte, ó. O presidente vai criar uma unidade de conservação, mas ele não quer criar uma unidade de conservação que ele seja obrigado a indenizar os proprietários daquela área onde a unidade vai abranger. Tá entendendo a questão? Então a prova quer saber. Você vai dar então aqui o seu parecer jurídico. Qual unidade de conservação o presidente deverá criar
para não ser obrigado a ter que indenizar os proprietários, né, dos imóveis, aonde, né, senhores, nós teremos ali a abrangência dessa unidade de conservação. Então, se você prestou atenção, eu tenho a unidade de proteção integral e a unidade de uso sustentável. Ó, unidade de proteção integral. Se criar uma unidade de proteção integral, ferrou. Vai ter que indenizar? Claro que vai, porque a unidade de proteção integral, ó, proteção integral significa que a utilização é muito restrita. Mas, Thiago, deixa eu entender, eu tenho então um pedaço de terra, aí vem aqui a criação de uma unidade de conservação, né, da classificação unidade de proteção integral. Significa que continua sendo meu aquela unidade, aquele imóvel, aquele terreno? Sim, mas o que eu posso fazer com ele? Nada, praticamente nada. E é por isso que ali, você vai aprender isso na aula de Direito Administrativo com o Pedro, né? Regra geral, você vai ter o pagamento do justo valor. Aonde a gente chama isso do quê, né, turma? De desapropriação. E se eles não vierem desapropriar, você inclusive pode entrar com uma ação de desapropriação indireta. Entrar com uma ação judicial obrigando, né, que o judiciário então obrigue o executivo, aqui no caso federal, a pagar essa justa indenização. Porque a forma que foi criada uma unidade de proteção integral inviabiliza a utilização, né, do seu direito de propriedade, que vocês estudam lá em Direito das Coisas, em Direito Civil, com o nosso amigo Frederico Alves. Faz sentido para Vossas Excelências? Perfeito? Mas, Thiago, e se criar uma unidade de conservação do classificação? Unidade de uso sustentável. Ó, uso sustentável, então você já pode utilizar. Ainda que você tenha restrições, você pode utilizar. Por isso, ó, uso sustentável. Então aqui, eu sempre falo para os alunos que vocês precisam decorar uma frase. Por quê? Porque no nosso curso extensivo, você vai aprender com o meu xará, com o Thiago, você vai aprender ali no curso extensivo, a classificação. Quais são as unidades de proteção integral? Quais são as unidades de uso sustentável? Só que numa situação de prova que às vezes você não estuda muito direito ambiental, essa frase que eu vou ensinar para vocês talvez resolva o problema. Ó, decora assim. Tudo que começar com a palavra área ou reserva, exceto a biológica, certo? Ó, tudo que começar com a palavra área e reserva, exceto a biológica, mais a floresta nacional é unidade de uso sustentável. Então, ó, todas que começarem com área ou reserva, exceto a biológica, mais a floresta nacional, é unidade de uso sustentável. Ficou claro? Ou seja, se não começar com área, se for a reserva biológica, porque exceto a reserva biológica, certo? E não for a floresta nacional, vai ser uma unidade de proteção integral, certo? Ficou claro para vocês? Então observa aqui, ó, estação ecológica, certo? Estação ecológica. Gente, ó, estação, começa com área? Não. Começa com reserva? Não. É a floresta nacional? Não. Então aqui eu posso até marcar para vocês, ó. Estação ecológica, ó, é unidade de proteção integral. Não dá, não rola. Tá vendo, ó? Reserva biológica, ó. Tudo que começar com área e reserva, exceto a biológica. Opa! Reserva biológica, unidade de proteção integral. Não rola. Tá vendo? Parque Nacional, ó. Parque Nacional, cuidado, ó. Parque Nacional não é a mesma coisa que floresta. Por isso que tem que decorar, ó. Tudo que começa com área e reserva, exceto a biológica, mais a floresta nacional. É unidade de uso sustentável. Então, ó, Parque Nacional é a floresta? Não. Então a C está errada, porque é unidade de proteção integral. Então, das 4 alternativas, ó que começa com área, ó. Área de proteção ambiental. Opa, área de proteção ambiental, unidade de uso, né, senhores? Opa, unidade de uso sustentável. Unidade de uso sustentável. Tá vendo, ó? Unidade de uso sustentável. US. Tá vendo? Então a correta aqui, ó, gabarito 4, letra D de dado. Por quê? Porque para o presidente não ter que indenizar, ele precisa instituir, então, uma unidade de uso sustentável. Porque os proprietários dos terrenos que vão ser abrangidos vão poder continuar utilizando da sua propriedade. Claro, com algumas restrições, mas, né, com muito maior liberdade do que uma unidade de proteção integral, que praticamente a utilização é zero. Beleza, turma? Então, por isso aqui, ó, decorou a frase.
certo? Tudo que for área e reserva, exceto a biológica, mais floresta nacional, é unidade de uso sustentável. Então, se não começar com área, se for a reserva biológica, beleza? E não sendo a floresta nacional, você tem certeza que é a unidade de proteção integral. Dica dada, vamos para a questão de número 5, exame 14. Vamos lá comigo, turma, vamos lá. A definição dos espaços territoriais especialmente protegidos, conforme a gente já comentou aqui nesse bloco, né, é fundamental para a manutenção dos processos ecológicos. Sobre o Instituto da Atenção, ó, reserva legal, de acordo com o novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, doutores? Então agora uma questão sobre o novo Código Florestal, né? Novo, né? A gente fala novo código porque foi o último, né? Porque o anterior, né, o revogado, era da década de 60, esse aqui é de 2012, mas a gente já tem aí, né, 8 anos, né, de vigência do Código Florestal da Lei 12.651, beleza? Então, vamos lá. Então a pergunta é sobre a reserva legal, certo? Que também é um espaço territorialmente protegido. Tudo bem, senhores? Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui, ó? A reserva legal. Você tem que saber pouquíssimas coisas, gente, da reserva legal. Porque se você souber poucas informações de reserva legal, você já mata todas as questões. Vocês querem ver aqui que bacaninha, que fácil, ó? Reserva legal, letra A. Pode ser instituída em área rural ou urbana. Gente, errado. Reserva legal somente em área rural. Olha lá o erro aqui, ó. Não pode ser instituída em área urbana. Tudo bem, senhores? Então a reserva legal, né, senhores? Somente em área, né, senhores? Rural. Por isso, então, que a letra A já está errada. Vamos lá, letra B. Incide apenas sobre imóveis rurais. Começamos bem. E sua área deve ser mantida sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Muito bem, turma. Gabarito, questão 5, letra B de bola, tá? Então a 5, letra B de bola é a correta. Professor, deixa eu entender, deixa. Então quando a gente vai ali no Código Florestal, nós temos, ó, as reservas legais e as áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente, por exemplo, né, turma, dependendo ali, né, da questão do diâmetro ali da borda do rio, você então tem que respeitar, né, uma distância para poder efetuar eventualmente uma construção. Porque isso vai variar, porque é uma situação do quê, turma? O quê? De área de preservação permanente. Que a gente chama a sigla APA, ou APAS, né, com Szinho minúsculo, né, que é mais de uma situação de área, certo? Agora, a reserva legal, por que não dá para você imaginar em centros urbanos? As áreas de preservação, né, permanente, né, que a gente chama, né, de APPs, por exemplo, veja, as áreas de preservação permanente, que, né, a gente chama de APPs, por que ela também pode acontecer, né, em áreas urbanas? Ué, simples, porque quando você pensa em algumas cidades, que nem a minha cidade natal, né, eu já falei para vocês, sou de Piracicaba, interior de São Paulo, tem o famoso rio. Então o rio, ele corta ali o meio da cidade, certo? Agora, a reserva legal já não. A reserva legal já é um tipo do quê, turma? De vegetação, que cobre apenas alguns estados da nossa federação, da República Federativa do Brasil. Moral da história, você só vai encontrar a questão de reserva legal aonde, turma? Em imóveis rurais, certo? Agora, professor, aquele imóvel rural já tá, né, já digamos assim, né, para quem é proprietário dele, já deu o azar de estar dentro desse percentual aí, considerado como reserva legal. E mesmo assim, se tiver um rio ali no meio, vai ter que respeitar as APPs, as áreas de preservação permanente? Sim, claro, porque isso está expresso no Código Florestal. A questão de você ter a incidência de uma reserva legal não impede que você também tenha que respeitar as áreas de preservação permanente. Então a letra B fala, né, a reserva legal incide apenas sobre imóveis rurais e a sua área deve ser mantida sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Perfeito. Então, em um imóvel, né, rural pode ter tanto reserva legal como APP, área de preservação permanente? Pode, doutores. Agora, professor, e num imóvel urbano? Somente se tiver que respeitar somente a questão, né, das áreas de preservação, o quê, turma? Permanente, porque imóvel urbano não tem reserva legal. Beleza? Letra C. A reserva legal foi restringida de acordo com o Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, às propriedades abrangidas por unidades de conservação. Errado. Claro que não. D. Incide apenas sobre imóveis públicos. Claro que não. Claro, óbvio que não. Também entra
regra sobre imóveis privados, desde que sejam, repito, né, turma, imóveis rurais, tá bom? Vamos lá, próxima questão, questão 6, retirada do exame 10. Vamos lá. João, militante ambientalista, adquiriu uma chácara em área rural já degradada. Opa, vou marcar aqui para você, ó. Em área rural já degradada. Professor, por que você está enfatizando isso aqui? Gente, isso aqui é uma situação de pegadinha para a prova. Por quê? Porque a responsabilidade em matéria ambiental, regra, lembra lá das aulinhas do professor André da Fico, da professora Samanta, do Frederico, do Vinícius, dos nossos professores aqui desse time campeão da MAC Júris? Gente, é uma obrigação propter rem. Passa-se com a coisa. Então, se eu compro uma área já degradada, veja, questão inclusive hoje sumulada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, eu também tenho a responsabilidade de, eventualmente, ter que reparar essa área, de sofrer uma ação judicial a critério de escolha de quem, turma? Do credor, ou seja, do Estado, do Ministério Público, que vai ter a legitimidade ativa ali como regra para uma ação civil pública em matéria aqui ambiental. Então ele escolhe. Por quê? Porque é óbvio que quem degradou também tem uma responsabilidade. Mas eu, ainda que eu tenha comprado essa questão de área degradada, civilmente eu vou ter a responsabilidade civil ali, né? De ter que reparar, eventualmente, né? Essa área degradada, ainda que quando eu faça a prova, que quando eu comprei já estava degradada. Porque é uma situação de responsabilidade, o que, turma? Propter rem, certo? Ou seja, passa com a coisa. Então, João, um militante ambientalista, adquiriu uma chácara em área rural já degradada com o objetivo de cultivar alimentos orgânicos para consumo próprio. Alguns meses depois, ele é notificado pela autoridade ambiental local de que a área é de preservação permanente, ou seja, bonitão, você não podia, né, ter degradado, mas professor, ele não degradou. Pois é, mas ele comprou, foi mal, né? Na hora de olhar, de fazer a verificação da documentação, por isso, né, que vocês estão aqui estudando comigo, né, consulta um advogado, certo? Então, sobre o caso, assinale a alternativa correta. Vamos lá comigo, ó. João é responsável pela regeneração da área, mesmo não tendo sido o responsável por sua degradação. Uma vez que se trata de obrigação, olha aqui, ó, vou grifar, propter rem. Legal, turma, letra A de amor é a correta. Então, deixando claro para vossas excelências aqui, gabarito 6, letra A de amor já é a correta. Tá? A letra B fala, João somente teria a obrigação de regenerar a área caso soubesse do dano ambiental cometido pelo antigo proprietário. Em homenagem ao princípio da boa-fé. Errado, turma. Ele depois, se for obrigado a regenerar, ele vai ter o direito de ação de regresso, né, contra o vendedor. Tudo bem? O único responsável pelo dano é o antigo proprietário, causador do dano, uma vez que o João não pode ser responsabilizado por ato ilícito que não cometeu. Errado, gente. Errado, tá bom? Civilmente, a gente vai ver que daqui a pouco que a responsabilidade ambiental prevalece, que ela é objetiva, inclusive, ou seja, dispensa-se a prova, né, do elemento subjetivo, dolo ou culpa, beleza? Letra D. Não existe responsabilidade do antigo proprietário ou de João, mas da administração pública, em razão da omissão na fiscalização ambiental quando da transmissão da propriedade. Gente, se fosse assim, sabe a única pessoa que pagaria, que seria obrigado a regenerar o meio ambiente degradado? A administração. Vamos falar a verdade. País que nem o nosso, República Federativa do Brasil, tamanho do nosso território é um território, né, um país, mas é um território continental. O tamanho do nosso território é, né, praticamente, né, o tamanho de um continente. Moral da história. É impossível, ainda que a gente queira, né, tem esse sonho, nessa casinha de chocolate de imaginar que um dia, né, essa questão aqui, né, desse mundinho de algodão doce, né, mundinho de fadas que alguns possam sonhar, eu acho que é muito difícil, embora a tecnologia esteja evoluindo, né, estejamos caminhando para isso com os recursos tecnológicos, é muito difícil a gente querer responsabilizar numa situação dessa sempre a administração. Claro que não. Por isso, né, que o STJ fala, ali fica a critério do credor. O Ministério Público pode entrar contra o antigo proprietário, ele pode entrar civilmente contra o atual proprietário, por ser uma obrigação propter rem, e pode entrar contra os dois, por uma questão, né, de responsabilidade solidária. Beleza? Vamos lá então, questão 7 agora, retirada do exame 20, Salvador, reaplicação, né, na cidade de Salvador. Vamos lá? Luiz Periquito, famoso colecionador de pássaros, é surpreendido pela autoridade ambiental municipal em sua propriedade, a qual lavra auto de infração tendo em vista a posse de animais silvestres sem autorização legal, objeto de caça, bem como indícios de maus tratos aos animais. Sobre o caso e tendo em vista a proteção à fauna
no ordenamento jurídico, ó, proteção à fauna, no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a correta. Aqui, turma, eu vou só apagar, porque eu grifei de vermelho, né? Vou grifar aqui para ficar melhor a visualização de vossas excelências. Grifar aqui, né? Aquela cor que você está acostumado de marca-texto mais tradicional, meio amarelada, né? Então, a proteção à fauna do ordenamento jurídico brasileiro, assinale a alternativa correta. Vamos lá comigo, então? Pergunta sobre a fauna. É claro, né, turma, que a Constituição Federal, ela protege o meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, ela protege as 4 espécies de meio ambiente. Tanto o meio ambiente natural, como o meio ambiente artificial, como o meio ambiente cultural, como também o meio ambiente do trabalho. Certo? Então a fauna está protegida pela Constituição e também pela Lei 9.605 de 98, a famosa lei que instituiu, né, os crimes ambientais. Claro que sim. E aonde também está ali, a partir do artigo 70, a questão, né, da responsabilidade administrativa. É óbvio, todas as espécies de meio ambiente estão protegidas, né, pela Constituição e pelas leis infraconstitucionais, tá bom? Então a letra A fala: a atuação da autoridade municipal é inválida, já que a competência legislativa e material para tratar sobre caça, pesca e fauna é exclusiva da União. Errado, gente. Sabe por que está errado? Porque em termos de competência administrativa, ou seja, de fiscalização, decore isso, todos os entes da federação têm competência para fiscalizar. Ainda que a licença tenha sido emitida por outro ente. Só que é uma questão que às vezes leva a dúvida ao aluno. Então é uma questão que você imagina. Ah, aquela empresa, aquela obra, aquele empreendimento foi licenciada pela União. Mas poderia o fiscal municipal ir ali fazer, né, a verificação se está sendo respeitadas as regras ambientais e eventualmente fazer a lavratura, né, de um auto de suposta infração? Claro, porque a competência fiscalizatória em matéria ambiental é federativa, ou seja, todos os entes da federação têm essa competência, Estado, os estados, a União, o DF e o município. Beleza? Então a A está errada. Vamos lá agora, doutores, comigo na letra B de bola. O auto de infração está irregular, uma vez que a fauna não foi objeto constitucional. Parou, pelo amor de Deus. Claro que está errado. C. A conduta do Luiz Periquito está em desconformidade com a Constituição de 88, já que existe expressa proibição constitucional às práticas que submetam os animais à crueldade na forma da lei. Senhores, a letra D, né, turma, está correta. Só que antes de ler de novo a D, eu pulei a C, eu peço desculpa, né? Vamos ler a C. O auto de infração está correto, uma vez que a Constituição proíbe qualquer forma de caça no território nacional. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem até a caça controle, certo? Quando uma situação, né, considerada praga, por exemplo, a gente tem a caça de controle, pelo amor de Deus. Claro que então a Constituição proibiu qualquer tipo de caça no território nacional. Claro que está errado a C, sobrou a certo, ó. Gabarito, questão 7, letra D de dado. Vamos lá comigo então, ó. A conduta do Luiz Periquito está em desconformidade com a Constituição, já que existe expressa vedação constitucional às práticas que submetam os animais à crueldade na forma da lei. Exatamente, senhores. Certo? Então aquela questão, né, de prática que faça, né, o animal ser submetido à crueldade, é claro que isso fere a Constituição Federal, onde nós temos ali um capítulo, né, de um artigo 225 destinado à proteção do meio ambiente. E eu falei ali todas as espécies de meio ambiente, como por exemplo aqui a fauna meio ambiente natural, tá bom? Beleza? Questão de número 8, retirado do exame 27. Vamos lá. A União construiu uma usina nuclear para fins de geração de energia elétrica. Show de bola. Professor, mas quem está construindo a União? A União tem que tirar licença? Claro. A União tem que fazer estudo de impacto ambiental se tiver dentro daquelas regras de obrigatoriedade do estudo? Claro, gente. Né? É engraçado, mas é o Estado pedindo licença para ele mesmo. Certo? É uma situação, né, que faz sentido para vocês? Claro que faz. Tenho certeza que onde você estiver do Brasil, isso aqui faz sentido. Até mesmo porque em alguns lugares, né, as grandes obras são feitas pelo governo. Então é óbvio que o governo tem que ter o respeito ao procedimento ambiental e, dependendo da situação, ainda vai ter que fazer os estudos que são obrigatórios, né, exigidos pela lei, seja por resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então aqui a prova está falando, a União construiu uma usina nuclear para fins de geração de energia elétrica. Show de bola. A fim de minimizar os riscos de acidentes relacionados à utilização do urânio, foram empregadas no empreendimento os mais modernos e seguros equipamentos. Legal, é o que a gente espera, tá? Do mesmo modo, o pessoal designado para trabalhar na usina recebeu todos os treinamentos exigidos na legislação brasileira e internacional. Legal, é o que a gente espera. Por isso que a gente paga uma carga tributária tão alta. Certo? Entretanto, em decorrência de uma intensa, imprevisível e excepcional chuva
que caiu na região, parte da usina ficou alagada. Meu Deus do céu, e agora? Professor, a responsabilidade civil em matéria ambiental, ela é objetiva? É. Então independe da existência de dolo ou culpa. Mas, Tiago, lá na aula do Pedro Bonifácio, lá na aula do André, eu aprendi a responsabilidade civil objetiva, né, senhores, do risco criado, do risco administrativo. Aonde caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, são o quê? Excludentes da responsabilidade civil. Então aqui, professor, olha lá, a União tomou todas as cautelas, essa chuva era imprevisível. Se você achar que a força da natureza é caso fortuito ou é força maior, dependendo aí da doutrina que você segue, porque há uma divergência enorme, né, na doutrina civil e administrativa sobre o tema, veja, então se você achar que aqui a gente aplica a responsabilidade civil dentro do direito ambiental objetiva do risco criado ou do risco administrativo, poderia a União deixar de ser responsável, deixar de ser responsabilizada, certo? Mas em direito ambiental o que prevalece? Que a nossa responsabilidade civil é objetiva do risco integral. Sabe o que é do risco integral? Não tem excludente, nem caso fortuito, nem força maior, nem culpa exclusiva da vítima. Certo? É o que prevalece em matéria ambiental. Certo, turma? Beleza? Essa responsabilidade civil. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá comigo na letra A. Continua a leitura, né? Isso gerou superaquecimento nas instalações. Fato que culminou na liberação de um pequeno volume de gases radioativos armazenados, causando náuseas e vômitos na população que mora próxima à usina. Com base na situação, assinale a correta. Vamos lá. A União não pode ser responsabilizada pelos danos causados. Errado. Tendo em vista a ausência de culpa, errado, a responsabilidade em matéria ambiental civilmente é o que, turma? Objetiva. B. Em razão de as chuvas constituírem um evento imprevisível e excepcional, não se cogita a responsabilização da União pelos danos causados à população. Errado, porque o que prevalece na doutrina é a responsabilidade civil objetiva do risco integral, ou seja, não tem excludente. Tá? C de casa. A União pode ser responsabilizada pelas consequências advindas dos vazamentos dos gases radioativos, independentemente de culpa, pois a responsabilidade aqui é objetiva. Perfeito, gente. Regra geral, a responsabilidade civil em direito ambiental é objetivo do risco integral, não tem excludente. Eu quero deixar claro, né? Depois vocês vão aprofundar em momento oportuno com o nosso professor, com o meu xará, com o professor Tiago, no curso extensivo. Mas, doutores, em matéria de responsabilidade administrativa, o STJ mudou a jurisprudência recentemente e passou a entender que a responsabilidade administrativa é subjetiva. Tiago, agora eu estou confuso. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Quando a gente tem um ato ilícito, qualquer ramo do direito pode gerar uma responsabilidade administrativa, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade penal. Certo? Então, regra geral, na matéria ambiental, o que eu quero que você entenda? A responsabilidade penal é subjetiva. Porque você olha minhas aulas de direito penal, tem que provar a teoria finalista, o elemento subjetivo na conduta do réu, dolo e culpa. Quando for punir a pessoa jurídica, é uma outra história admitida pela Lei 9.605, que a gente vai conversar em outros carnavais. Não nesse momento, tudo bem? Agora, civilmente, objetiva do risco integral. Agora, e administrativamente, o STJ entendeu que a responsabilidade administrativa em matéria ambiental é subjetiva, ou seja, tem que fazer a comprovação para pagar aquelas multas administrativas, a existência ali de dolo ou culpa, né, do eventual poluidor. Então não pode confundir. Nossa, bagunça o tema, hein, professor? Não é que é bagunçado, né? São mudanças jurisprudenciais que a gente tem que se adequar com o aplicador do direito. Bem-vindo, né, turma? Ao que espera para você o resto da sua vida, que você está escolhendo aí para você. Certo? Letra D fala, a União não pode ser responsabilizada pelos danos causados à população, dado competir aos estados a exploração dos serviços de instalações nucleares. Pelo amor de Deus, nada a ver, né? Absolutamente nada a ver. Quem estava explorando ali? Quem foi o responsável? É a União, então é obviamente que responsabilizar o Estado, que não estava nem exercendo ali, fazendo aquela função, aquela atividade, explorando a usina, não teria sentido nenhum, né? Vamos lá. Questão 9, penúltima questão da nossa aula, exame 29. Em decorrência de grave dano ambiental em uma unidade de conservação, vamos lá comigo, ó. Devido ao rompimento de barragem de contenção de sedimentos minerais,
A Defensoria Pública Estadual ingressa com ação civil pública em face do causador do dano. Mas, Tiago, a Defensoria Pública tem legitimidade para ingressar com ação civil pública? Ué, claro que tem. Vai lá, se você quer saber um pouquinho sobre ação civil pública, para um pouco o vídeo, vai lá na Lei 7.347 de 85. E você vai ver os legitimados ali para entrar com uma ação civil pública, certo? E a Defensoria é um dos legitimados ali do artigo 5º da Lei 7.347 de 85, assim como uma associação civil, desde que, né, como regra, tenha 1 ano de pré-constituição, né, esteja constituída há pelo menos 1 ano, né, e tem, obviamente, a famosa pertinência temática. Uma associação civil de proteção ao meio ambiente só vai poder, regra, né, ingressar com a ação civil pública para discutir, né, eventuais danos ou uma situação de proteção ao meio ambiente, beleza? Só que nada de novidade com as aulinhas do André de Direito Constitucional. Mas a gente quer saber a correta, certo? Vamos lá, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A ação civil pública não deve prosseguir, uma vez que a Defensoria Pública não é legitimada. Errado, gente. A Defensoria Pública é legitimada? Claro que é legitimada. É óbvio que é. Tá errado a letra A. B. A Defensoria Pública pode pedir a recomposição do meio ambiente, muito bem, obrigação de fazer, cumulativamente ao pedido de indenizar, sem que isso configure bis in idem. Exatamente, a B de bola é correta. Inclusive, questão sumulada, doutores, pelo STJ. Professor, como assim? Então 9B de bola é a correta. Doutores, numa ação civil pública, eu posso cumular os pedidos de obrigação de fazer e de reparação de danos? Ou o legitimado ativo teria que entrar com 2 ações, uma só com obrigação de fazer e a outra só com reparação de danos? Gente, teria nem sentido, até por uma situação de economia processual, de celeridade. Faz sentido para vocês? Então, o STJ acabou aí, né? Até mesmo porque, na minha humilde opinião, né? Eu gosto bastante da Lei 7.347, eu nunca tive dúvida. O próprio artigo 3º da lei, salvo o melhor juízo, abre aí na sua casa o vadimeco e dá uma olhadinha, mas ele deixa isso claro. Mas foi necessário o STJ vir e deixar claro que pode, numa ação civil pública, ser cumulado, né, senhores? Tanto a obrigação de fazer como a reparação de danos. Então a B de bola é a correta, beleza? C de casa. Tendo em vista que a conduta configura crime ambiental, a ação penal deve anteceder a ação civil pública. Por quê? Se as esferas são autônomas e independentes. Qual é o sentido disso? Nenhum, gente. Nenhum. Elas são autônomas, as esferas são autônomas, isso em qualquer situação. O que pode acontecer, isso é uma questão que decorre lá do Código de Processo Civil, certo? Para evitar resultados conflitantes, poderá, isso é uma faculdade, suspender a ação civil, aguardando o trâmite da ação penal, até mesmo porque a condenação criminal transitada em julgado ela é título executivo na esfera civil. Mas, gente, veja, a questão é, a ação penal deve anteceder? Não, ela pode anteceder, não deve, o erro está aqui na palavrinha, ó. Tá, isso aqui é uma questão facultativa. O juiz civil suspendeu o andamento da ação civil quando descobre que tem uma ação penal em trâmite analisando o mesmo fato, a mesma causa de pedir. Então o erro está aqui, tá? A letra C está errada. D de dado. A ação civil pública não deve prosseguir, uma vez que apenas o IBAMA possui competência para propor ação civil pública. Meu Deus do céu. Vou contar para você a história do nome ação civil pública, tá? Eu falo isso, né, com bastante conhecimento de causa, né, porque a questão, a ação civil pública, né, foi uma criação, né, de muitos professores do meu estado, que na época eram promotores lá no estado de São Paulo, né, lá na década de 80, você conhece o Nelson Neri, né, o Kazuo Watanabe, a saudosa professora Ada Pellegrini, doutores, que na época a maioria deles eram membros do MP. Certo? Então, veja, lá na minha matéria processo penal, a gente não fala ação penal pública é aquela que tem legitimidade ativa, o Ministério Público. Certo? Então, se você pegar a obra do professor Hugo Nigri Mazzilli sobre direitos difusos e coletivos, ele fala qual era a ideia do nascimento do nome dessa ação civil pública. Porque seria a ação civil proposta pelo MP. Depois a lei foi ampliando o rol de legitimados ativos. Então a letra D era muito fácil se você conhecer um pouquinho da história da ação civil pública. O nome ação civil pública era porque, genuinamente, qual era a ideia? A ação civil proposta pelo MP, ação civil pública. Só que, gente, ao longo dos anos fomos incluindo os outros legitimados, como, por exemplo, a Defensoria Pública e a Associação Civil. Então só o IBAMA pode? Não, claro que não. Óbvio que não. O MP sempre pôde desde o seu nascimento.
tá? Última questão para a gente encerrar aqui as nossas questões de direito ambiental, certo? Exame 31, questão 10. Seguindo o plano de expansão do seu parque industrial para a produção de bebidas, o Conselho de Administração da Sociedade Empresada Frescor Sociedade Anônima autoriza a destruição de parte de floresta inserida em área de preservação permanente, medida que se consuma na implantação de nova fábrica, sobre a responsabilidade ambiental, olha lá, tendo como referência a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Então, para quem não percebeu, ó, a Sociedade Empresarial Frescor Sociedade Anônima autorizou, né, através do seu conselho de administração, a destruição da parte da floresta inserida ali na APP, na área de preservação permanente, certo? Então, vamos lá, questão muito legal, ó. Letra A. Frescor responde civilmente e administrativamente. Legal, a pessoa jurídica responde. Sendo excluída a responsabilidade penal. Errada, gente. Por quê? A gente sabe que em matéria ambiental nós temos a possibilidade de punir também a pessoa jurídica. Regra no Brasil hoje, atualmente, né? Somente a pessoa jurídica responde lá na minha outra matéria, direito penal e processual penal, em crimes o quê? Ambientais. Então aqui falando que ela só responde civil, a sociedade, a pessoa jurídica, civil e administrativamente, tá errado. Ela também responde criminalmente, tá? Lá nos termos da Lei 9.605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais. A B de bola tá falando, Frescor Sociedade Anônima responde civil e administrativamente, uma vez que não há tipificação criminal para destruir a área de preservação permanente. Meu Deus, é claro que existe. Crime ambiental, pelo amor de Deus. É óbvio que existe. Errado. C de casa. Frescor Sociedade Anônima responde civil, administrativa e penalmente. Começamos bem. Sendo a ação penal pública, condicionada à prévia apuração pela autoridade ambiental competente. Gente, errado. Os crimes ambientais são todas ações penais públicas incondicionadas. Ficou claro, doutores? Incondicionada e não pública condicionada. Beleza? É pública incondicionada, ou seja, o MP não precisa ser autorizado por ninguém. Se tiver a justa causa para ação penal, ou seja, os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva que a gente vai estudar nas aulas de processo penal, a prova da existência do crime e os indícios contra aquele suposto, né, pessoa que causou aquele resultado criminoso, é obrigação como regra do Ministério Público, é um princípio da obrigatoriedade da ação pública e a ação pública aqui é incondicionada. Sobrou a correta, né? Gabarito, questão 10, letra D de dado, ó. Frescor Sociedade Anônima responde civil, administrativa e penalmente, sendo agravante da pena a intenção de obter vantagem pecuniária. Pois é, senhores, é uma situação, né, uma agravante, inclusive, da Lei 9.605 de 98, já que estava desmatando o APP, Área de Preservação Permanente, para obter, né, senhores, vantagem pecuniária. Em outras palavras, para obter lucro. Isso, inclusive, é uma circunstância agravante. O juiz, na hora de dosar a quantidade da pena, vai aumentar. Beleza? Galera, é isso aí. Foi um prazer ficar aqui com vocês em mais essa matéria, Direito Ambiental, aqui no nosso Max OAB, voltado aí, resolução de questões, nosso canal do YouTube. Qualquer dúvida, me chama lá, @Prof. Thiago Pérez, ou manda um e-mail aqui através da nossa plataforma, MacJuris, que você tem aí na descrição. Lembra, turma, só não passa quem desiste, continue estudando e vamos atropelar ambiental. Vocês viram que não é uma matéria tão difícil assim, é só conhecer alguns pontos aí específicos da matéria que você consegue, né, digamos assim, né, decolar, né, consegue aí atropelar a prova da OAB também na matéria ambiental. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais. Tchau!